Opa! Estamos aqui na Rádio Laura, hoje recebendo, é claro, mais cultura, mais teatro. Quem é o senhor? Eu sou Leandro Fazola, sou ator e produtor da Companhia Cerne, que é uma companhia de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. Leandro, eu estava lendo o release, só de ler o release e ver as fotos do espetáculo, primeiro me deu vontade de ver o espetáculo, que eu ainda não vi. E segundo que eu senti uma alegria, pode ser assim, porque só pelas fotos e pela trilha sonora, que é 80% funk, 100% funk. 100% funk, 100% funk. no Rio de Janeiro, Exatamente. Casa de Cultura Laura Alvim, em frente ao mar, Ipanema, o funk rolando e a cultura entrando, né? Exatamente Vamos lá, isso. vamos conversar sobre essa peça aí. Essa peça, fala você, Ruth Rocha. Uma História de Rabos Presos é o segundo espetáculo infanto-juvenil da Companhia Cerne. Faz parte de uma pesquisa nossa sobre teatro que toque em questões sociopolíticas para crianças e também que flerte com a literatura infanto-juvenil nacional. Nosso primeiro espetáculo infanto-juvenil foi o Era Uma Vez um Tirano, que é uma adaptação de um livro da Ana Maria Machado, que fala sobre regimes opressores, sobre regime ditatorial para crianças. E agora, para esse segundo espetáculo infanto-juvenil, a gente segue nessa pesquisa, adaptando o livro Uma História de Rabos Presos, da Ruth Rocha, que é um livro que vai tratar do tema da corrupção para crianças e, assim, dentro do momento tão turbulento da política nacional, a gente achou que esse era um tema interessante. A gente estreou quase que ali em ano de eleição, né? E a gente achou que fosse um tema bacana de tratar. E Uma História de Rabos Presos é um espetáculo que vem falar sobre esse termo popular, né? Rabos presos, vem explicar para as crianças o que são rabos presos. Pois é, eu não vou pedir para você explicar, porque eu acho que isso é mais uma chamada para a peça, entende? Sim, sim. Agora, eu tô doido para saber, eu vou pesquisar isso. Eu então vou ver a peça. Aham. Porque todo mundo fala, ih, fulano tem rabo preso. Meu Deus do céu, por quê, né? O que tem a ver o rabo ficar preso? E as pessoas começam a crescerem rabo, aí cresce rabo das É pessoas. isso. Tem uma coisa muito lúdica que a Ruth Rocha, ela foi nesse termo popular para explicar para as crianças, principalmente na lógica de corrupção na política, né? Que fulano tem o rabo preso com fulano e Pois tal. é. Só que ela criou esse universo lúdico em que as pessoas, e principalmente os políticos da cidade que tinham rabos presos uns com os outros, começam a nascer rabos de verdade. E aí esses rabos vão crescendo e começam a se enroscar nos rabos uns dos outros, e a cidade vira uma grande confusão com todas essas pessoas presas pelos rabos, né? A cidade deve parar, né? Basicamente é isso. Para, porque Basicamente é isso. que legal essa relação, né, com o rabo preso, porque a corrupção faz parar tudo mesmo, né? Exato. Tudo que tem que andar acaba parando pela corrupção, né? Exato, e tem muito isso também, né? A gente trata de um tema muito sério, de um tema até difícil, que assim, algumas crianças mais velhas, ali na terceira infância, os adolescentes começam a pegar a complexidade do tema político, mas as crianças mais novas, que ainda não conseguem assimilar tão bem aquilo que está sendo discutido, conseguem de alguma forma chegar perto daquele assunto e ainda também se encantam e se divertem com a questão lúdica de que são rabos nascendo em pessoas. Você acha assim, começar a nascer rabo em um amigo, ele é corrupto? Então, não necessariamente. É complexo isso, né? Mas isso é uma É. coisa interessante do livro, que também, né, reverbera no espetáculo, que a Ruth Rocha ela para tratar dessa questão exatamente das questões mais próximas das crianças, né? A gente chega nessa lógica dos rabos presos na política, mas para explicar o que é isso, ela dá o exemplo de, você rouba um lápis na escola e um amigo seu vê que você roubou. Aí no outro dia ele cola numa prova. Se você contar que ele colou na prova, ele pode contar pra alguém que você roubou o lápis. Então o rabo dele fica preso com você. Sim. Então ela parte dessa lógica mais cotidiana para explicar essa questão. Bom, Ruth Rocha, né? Ruth Rocha. Ruth Rocha sendo Ruth Rocha. E, assim, trazer isso pro palco, assim, não é minha área, o teatro, né? Mas trazer uma história dessa pro teatro deve ter sido muito engraçado, né? Nossa, foi. Fazer isso. O processo de montagem do espetáculo foi uma diversão só, e é Trazer isso, pro né? teatro deve ser, né? Tem uma lógica, tipo, que eu acredito muito, que não dá pra gente fazer teatro pra crianças
nessa lógica de ser um espetáculo infantil engraçado, lúdico, cômico, não dá pra gente fazer as crianças se divertirem se a gente não estiver se divertindo. Claro. Então, assim, dentro do processo foi muita gargalhada, foi muita brincadeira, até pela questão de duplo sentido, né? Como a gente está trabalhando também com a lógica de linguagem popular e tal, a gente começou a buscar fazer uma pesquisa, foi uma coisa que foi trazida pelo dramaturgo do espetáculo, né, que assina essa adaptação e a direção, que é o Vinícius Baião, que eram vários ditados populares que tivessem a palavra rabo. Então a gente pesquisou isso e isso tá no espetáculo também. É agora que a porca torce o rabo, já procurei a cidade de cabo a rabo. Então assim, a gente foi se embrenhando na palavra e entendendo como ela tá na linguagem popular e nesses termos, assim, foi uma grande diversão pra gente. Imagino, assim, e tá em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim. Casa de Cultura Laura Alvim até o dia 26 de março, sábados e domingos às 16 horas. Tá, então vamos lá. Leandro, quando você começou no teatro, como é que você... Assim, eu quero fazer isso. Sim, então, na verdade, eu nem sei dizer se teve esse momento específico de eu quero fazer clique. isso. Eu sou morador de São João de Meriti até hoje, na Baixada Fluminense, e assim, como acho que talvez grande parte das periferias do país, talvez, né, isso é um grande sintoma nosso, às vezes arte e cultura são coisas que não são muito... A gente não tem muitas ações, não tem muitas opções culturais, assim, espaços culturais, Sim. não tem escolas, não tem universidades. Então, muitas vezes, outras instituições fazem esse dever de fomentar. Eu comecei a fazer teatro na igreja, Sim. e foi uma coisa meio que, tipo, Paixão de Cristo, e precisavam de várias pessoas para fazer Paixão de Cristo. Eu costumo brincar que Paixão de Cristo é um espetáculo muito difícil de ser montado, pelo tamanho do elenco, né? Que só apóstolo você de cara precisa de 12 atores. Tem 12. E aí a igreja que eu participava na época, ela tinha essa tradição em espetáculos teatrais, Paixão de Cristo, Coroação de Nossa Senhora, Natal. E a minha irmã participava do grupo jovem que fazia esses espetáculos e para Paixão de Cristo estavam precisando de gente. E ela me levou com 13 anos e eu comecei a participar das montagens da igreja. Depois disso, eu também comecei a participar de um grupo de dança num colégio público que eu estudava. Olha, viu? De novo, né? O colégio... Exatamente. Colégio, igreja, são os grandes fomentadores de arte e cultura da periferia. Mas sempre sai coisa boa de lá. Sim, exatamente. E aí foi isso. Eu comecei fazendo, assim, com 12, 13 anos, eu estava fazendo espetáculos na escola, espetáculos na igreja. E aí, com o tempo, os espetáculos, os grupos que eu participava foram se profissionalizando, foram participando de festivais, a gente foi circulando, então foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente na minha vida. Então, assim, não teve amanheceu, quero fazer teatro. Não teve. Assim, eu sempre fui uma criança que gostava muito de arte, de tudo. Educação artística era a minha disciplina favorita na escola, eu gostava de desenhar, gostava de pintar. Tanto que quando eu fui para graduação, na verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu nem escolhi teatro, eu fui fazer História da Arte. Minha formação original é História da Arte, eu sempre fui vinculado. Bem mais amplo, não? Sim. Mas aí com o tempo o teatro foi assumindo completamente o protagonismo na minha vida. E aí hoje, academicamente também, eu faço artes cênicas, estou no doutorado em artes cênicas, eu dou aula de teatro. Opa! Mas foi uma coisa que foi acontecendo. Mas ainda na periferia, a aula? Então, na verdade, a gente circula muito, né? Como eu falei, a gente está com a Cia Cerne, que é uma companhia de teatro... Fala depois mais sobre ela. Falo. A companhia Cerne é uma companhia de teatro que a gente fundou em 2013, na cidade de São João de Meriti. A companhia ainda é sediada na cidade. E a companhia, que provavelmente não vai sair. Não vai sair, não. Pelo contrário, cada vez mais a gente está fincando raízes lá. E o que acontece sai de um grupo de jovens que faziam teatro na igreja e que resolve montar uma companhia profissional para seguir outros caminhos mais independentes, para tratar de outros temas que nos interessavam no contexto sociopolítico e tal. E aí, a partir dos últimos anos, a gente também tem entendido esse papel fundamental da companhia de fomentar o teatro na cidade e na Baixada Fluminense como um todo. Então, a gente tem cada vez mais se articulado para levar propostas lá, não só nossas, mas levar também outros grupos de teatro para apresentações na região. Hoje, eu já dei aula de teatro em alguns lugares, vou começar uma turma de história do teatro até na próxima semana num projeto do Firjan SESI, curso de engenharia teatral, que é em parceria com o Galpão Aplauso. E agora a Cerne tem um projeto que a gente está com uma emenda parlamentar, que deve começar a ser executado ainda esse ano, a gente não sabe exatamente se maio ou junho, de fazer uma escola de teatro na cidade de São João de Meriti.
Então a gente vai levar a companhia para fomentar uma escola de teatro lá, assim, a gente não tem universidades de teatro, a gente não tem cursos técnicos de teatro, assim, grande parte da educação em teatro que acontece fomentada pelos próprios artistas, pelos próprios grupos locais. A gente tem cursos incríveis dados por profissionais incríveis que estão circulando no circuito do Rio de Janeiro, mas agora a CERN também vai entrar nesse processo de fundar, de abrir uma escola de teatro ainda esse ano. Muito legal. Muito. Assim, aí você começa a resolver as questões, né, que estavam lá atrás, de, sei lá, talvez 20, 30 anos, a gente começa a resolver agora com o pessoal que ralou lá atrás e agora está trazendo. Muito bom isso, porque é aquela história quando você sobe, bota o elevador para baixo, para mais gente poder subir, não é isso? É isso, é isso. Inclusive, isso vem reverberando no nosso próprio trabalho. Já tem alguns anos que a gente tem pensado em como fazer o nosso trabalho falar também da nossa cidade, falar também da nossa região. A gente tem um espetáculo adulto, que é o nosso espetáculo adulto mais recente, Turmalina 1850, que ele fala sobre João Cândido e a revolta da chibata. E, na verdade, é um tema histórico, é um tema que está nos livros de história, apesar de não darem tanta relevância nos livros, né? É sempre uma notinha pequena. E o João Cândido, que liderou essa revolta, na verdade, poucas pessoas sabem, ele passou os últimos 40 anos da vida dele morando em São João de Meriti. Então a gente montou um espetáculo biográfico sobre João Cândido para falar sobre a trajetória dele, inclusive sobre esse período que ele passou na cidade. Então, cada vez mais a gente tem tentado fazer o nosso teatro se encontrar com a nossa região. Olha isso. Recentemente, por um edital público também, a gente deu uma oficina de dramaturgia chamada Veredas Fluminenses, Pequenas Cenas de Independência, onde a gente teve o prazer de receber alunos de... A Baixada Fluminense é composta por 13 cidades. Tive o prazer de receber alunos de 7 cidades diferentes. A gente deu 5 aulas de dramaturgia e agora, no início do mês de abril, a gente vai publicar um livro com os textos que eles criaram nas aulas. E grande parte dos textos falam sobre a Baixada Fluminense, sobre as cidades. Então, uma maneira que a gente também tem de fomentar e de mudar um pouco esse panorama. Não estamos sozinhos, tem muitos grupos de teatro das outras cidades da Baixada Fluminense. Sim, e de São João de Meriti. Nem dá para ter feito, sozinho. Não dá. Que tem feito esse processo, então a gente também vai se apoiando nos nossos pares, mas é um movimento muito bonito que tem acontecido para mudar essa lógica de uma história única, sabe? De que teatro, de que cultura só pode ser feito no centro, na Zona Sul. É claro que a gente está aqui, é um prazer enorme estar aqui, é importante que esse trânsito aconteça também, mas o que a gente mais vê é esse trânsito de grupos das periferias chegando aos centros, mas poucas vezes o centro indo para a periferia. E o centro, poucas vezes, fomentando as culturas da periferia. Eu ia discordar de você, porque eu tenho... a gente trabalha, né, com rádio, com comunicação, e a gente sabe o valor que a periferia tem. Sim. A gente sabe que o valor é muito grande. Em música, em teatro, enfim. Agora, os grandes centros irem para lá, realmente você tem razão. Precisava fazer essa costura. Eu lembro que quando eu estava no pré-vestibular, isso é uma história que eu repito muito, que eu falei que eu queria prestar vestibular para a História da Arte. Numa turma de 90 alunos num pré-vestibular comunitário numa igreja batista, eu era a única pessoa que queria fazer arte na faculdade e era uma grande piada para os meus amigos porque não dava para sobreviver de arte, porque é isso que é dito pra gente quando a gente está na Baixada Fluminense, na periferia. Com certeza. Então, assim, hoje, de alguma forma, já consolidado, já trabalhando com cultura, trabalhando com arte, vivendo disso, acho que faz parte da gente também mudar um pouco essa mentalidade. E a minha vida inteira, eu passei 1h30, 2 horas pegando ônibus para assistir espetáculos no centro, na Zona Sul. Sim. E aí hoje, quando a gente entra em cartaz na Baixada e convida pessoas, as pessoas falam, quando vocês vierem pro centro, me avisa que eu quero assistir. Então a gente acho que também faz parte a gente mudar um pouco isso, sabe? Se a gente pode pegar 1h30, 2 horas de trânsito para chegar no centro, as pessoas do centro da Zona Sul podem pegar 1h30, 2 horas de trânsito para assistir a gente na Baixada. Podem. Com certeza. Agora você tocou num ponto aí interessante, que as pessoas das periferias, com certeza, ouvem muita coisa. Ouve muito... Não tem aquele aconchego, né? Sim. Não tem. Olha, isso não vai dar certo. Se você não arrumar um emprego e trabalhar muito, você não vai ser ninguém. Deve ter ouvido muito isso. Agora, tem gente que não ouve isso, né? Tem gente que não quer ouvir e aí vai lá e faz, né? É isso. Que tem que ser feito. E quando você traz um projeto desse, como tantos outros projetos da periferia, você vê que as pessoas estão lá, estão prontas para isso.
Eu não sei exatamente se é isso que tem que ser feito de vai lá e faz, porque a gente ainda não tem as melhores condições, existem muitas questões sociais que implicam nisso, É. sabe? Que assim, eu, por exemplo, a minha vida inteira, eu conciliei trabalhar em uma outra área, um emprego de carteira assinada em outra área, para ensaiar de noite, de madrugada, para tentar ver uma maneira de faltar o serviço para conseguir ir para um festival de teatro. É. Então eu acho que também a gente colocar mete a cara e faz, eu acho que acaba sendo um Tem pouco boleto, né? ingênuo. Acho que acaba sendo um pouco ingênuo também, porque as pessoas precisam pagar os boletos, precisam Tem colocar comida boleto, dentro de casa. É. Exatamente. Então, assim, eu acho que se é isso que você quer. Eu lembro tem uma coisa da Fernanda Montenegro, né? Que quando perguntam a ela qual é o primeiro conselho que ela daria pra alguém que quer fazer teatro, que é desiste. Desiste, e se em 3 meses, 4 meses você sentir falta daquilo, aquilo te corroer, você perceber que você não consegue viver sem aquilo, aí você volta. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que joga tudo pro alto e faz, não. Entende a sua vida, entende as suas necessidades, entende as suas prioridades e se esforça, porque Certo. em algum momento isso dá certo. Em algum momento dá certo, e aí você vai aos poucos, talvez abandonando. Eu acho que É. muitas pessoas têm essa vida dupla, tem esse conflito, né? Se De, quiser fazer, saiba que será difícil. muito, muito, muito. Mas persista. Não para todo mundo, né? A gente É. sabe que existe aí toda uma lógica de herdeiros. Ah, tem muito rabo preso. Tem muito rabo preso, mas simples não é, mas no final acho que vale a pena. E aí, quando a gente chega em algum lugar, a gente consegue começar a mudar esse sistema hegemônico também, né? E, assim, a galera que entra lá no teatro para ver o espetáculo, como sai? Como é que o pessoal sai do teatro? Olha, a gente tem tido uma experiência muito interessante que é... Nos nossos 2 espetáculos, né, Infantos Juvenis, tanto Era Uma Vez um Tirano quanto Uma História de Rabos Presos, que é um espetáculo a priori voltado para o público infanto-juvenil, mas tem uma coisa que a gente martela muito no teatro infanto-juvenil, é que as crianças não vão sozinhas ao teatro. Ah, sim. Sempre vai ter algum adulto que vai ter que levar essas crianças, seja professor, pai, mãe, avô, tio, parente. Então a gente quer que seja uma experiência agradável para todo mundo. Então, assim, nos nossos 2 espetáculos infantos juvenis, a gente tem relatos muito interessantes do público adulto também, que acham bacana a gente poder abrir esse tema para ser discutido até em casa, para que esse espetáculo ele continue acontecendo para além do teatro. E as crianças se divertem muito, sabe? Algumas pegam assim, as mais velhas pegam esse tema central, assim, a gente tem relatos de crianças que já falaram no carro de volta para casa, que ia ser legal se não existisse rico nem pobre, se todo mundo pudesse fazer as mesmas coisas. Uau! E aí você vê que dentro... Isso é bom, hein? Pois é, sabe? Dentro da lógica infantil dela, aquilo despertou alguma coisa, sabe? Daí nasce uma ideia. Exato. Nasce uma ideia, eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco essa criança é prefeita da cidade. Pois é. E que não sejam os prefeitos como os que a gente representa no espetáculo, né? Corruptos. Exatamente, de rabo preso. Exato. Muito bom, muito bom. Alto astral, né? Com certeza alto astral, né? Muito é isso, assim, esse espetáculo especificamente, ele é um espetáculo que ele vai muito pro lado da comédia, pro lado do fazer rir. Com certeza, né? E a gente tem essa trilha sonora incrível composta pelo MC Tchelinho, em parceria com a nossa companhia, em parceria com o Vinícius Baião, que é o dramaturgo, né? Eles escreveram as letras das músicas juntas. E você falou pra mim que esse MC tá bombando. Não, o Tchelinho, assim, quando a gente chamou ele pra trabalhar com a gente, já era um grande nome, até por isso que a gente chamou. Mas a gente vê uma carreira em ascensão incrível, assim, é um músico, é um MC fantástico, é um artista incrível. Um artista. Ultimamente gravou com o Pablo Vittar, tá rodando o mundo com o trabalho dele, pra gente é uma honra ter essa trilha sonora no nosso espetáculo. E é isso, né, as crianças saem cantando as músicas, as crianças saem brincando, assim, em várias vezes tem crianças que durante as músicas no espetáculo, elas saem dos assentos que elas estão e vão ali pra parte da frente dançar o funk junto com a gente. Nossa. De ver as crianças brincando. Deve ser muito bom, plateia. Né? É um retorno incrível, assim, isso retroalimenta a gente, né? Deve ser bom. A gente não faz teatro sozinho dentro do palco, a gente tá ali na troca com a plateia. Quando o público responde, isso vai dando mais gás, mais energia pra gente também. Bom, Casa de Cultura Laura Alvim, nós estamos aqui na Rádio Laura. Isso. De frente pro mar. E repete até quando e que horas os serviços da peça. O espetáculo fica em cartaz até o dia 26 de março, sábados e domingos, sempre às 16 horas. E, assim, para terminar, uma pergunta que eu faço para todos os meus queridos entrevistados. O que você lembra, a tua memória afetiva, a primeira vez que você veio aqui na Casa de Cultura Laura Alvim?
Você lembra disso? Eu não sei se eu vou saber lembrar a primeira vez, Ah, mas já fiz algumas temporadas aqui com teatro, né? A Turmalina 1850 sobre João Cândido, a gente ficou em cartaz numa temporada linda aqui, que foi muito importante pra gente, pro espetáculo. Assim, alguns jurados vieram assistir aqui, depois a gente recebeu uma indicação ao Prêmio Shell pelo espetáculo, e legal. assim, parte disso foi construído nesse palco daqui. Mas muito antes até de vir para cá como ator, como eu falei, a minha formação original é em História da Arte, eu trabalhei e ainda trabalho, às vezes ainda colaboro com uma revista de artes visuais chamada Revista das Artes. E um dos pontos que eu sempre vinha era a Casa de Cultura Laura Alvim para Hum, ver as exposições e para escrever algumas resenhas sobre exposições. Então, assim, tiveram algumas exposições que me marcaram muito e que aconteceram nesse espaço. Então, hum. de certa forma, tanto pelo teatro quanto pelas artes visuais, pela história da arte, é um espaço que faz parte aí da minha trajetória, tanto pessoal e afetiva, quanto também da minha carreira profissional. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por esse calor no Rio de Janeiro, mas aqui no estúdio está muito bom, né? Graças a Deus, Aqui aqui no tá estúdio ótimo. está muito bom. Vamos ficar aqui mais um tempo. Um grande abraço, dê um abraço em todos lá, todos os do elenco e uma ótima temporada para vocês aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Muito Valeu, obrigado, obrigado. querido.